Gente, boa tarde. Bom, meu nome é Marcelo Miranda, eu sou um dos curadores da mostra aí, Reinventando Shakespeare, junto com o Fábio Feldman, que está ali, então somos corresponsáveis. E queria também registrar a presença aí das produtoras, né, da Lígia Santos e da Manu, que é aqui do Rio. Eu não sei se a Tati está, mas também sinta-se agradecida. E principalmente aqui os nossos convidados, né, vieram lá de São Paulo para conversar sobre Shakespeare, cinema, teatro e literatura com a gente. Lá na ponta é o Felipe Moraes. Eu vou deixar que eles mesmos façam uma brevíssima apresentação sobre si mesmos. Mas o Felipe é pesquisador, trabalha e também trabalha com teatro, né? Atua, né, Felipe? E não sei se dá para dizer que é dramaturgo. Você não chega a ser dramaturgo também? E o Cristiano Burlan, que é cineasta, também dramaturgo, e diretor do filme que a gente acabou de assistir, o Hamlet, o seu próprio Hamlet. E também a gente está aqui com a Carol, que é a atriz do filme, então depois que a gente tiver perguntas, ela faz Ofélia. Aqui, a ideia, na verdade, de fazer essa conversa, ela veio da primeira versão da mostra, que, aliás, é realizada aqui na Caixa Cultural, que a gente agradece, Caixa Cultural e Governo Federal. Essa mostra ela foi realizada pela primeira vez em fevereiro do ano passado, em Curitiba, na Caixa Cultural de Curitiba, onde a gente fez uma mesa parecida, né, o Fábio que mediou, com duas professoras muito especializadas em Shakespeare, a Celina Sodré e a Liana Leão. A Celina é aqui do Rio, professora acho que na Unirio, se eu não me engano, e a Liana Leão, professora lá no Paraná. E foi um bate-papo muito legal, muito interessante. E aí, para o Rio, a gente conseguiu, né, essa segunda edição da mostra e resolveu alterar, né, a conversa, chamar, dessa vez, figuras que transitassem entre os estudos e a realização, né? Enquanto lá a gente tinha a Celina também, a dramaturga, mas a gente ficou muito fixado nos estudos. E aqui a gente estava querendo ter um pouco esse compartilhamento de experiências de quem está um pouco metido nos dois lados, né, em todos eles, né? Então o Felipe tem todo esse trabalho acadêmico, o Burlan transita no cinema e no teatro, então acho que era uma conjugação interessante. E a ideia, né, que é discutir essa perenidade, né, essa eternidade, na verdade, do Hamlet, vem um pouco por ser a peça do Shakespeare mais, não sei se é a mais encenada, mas certamente é a mais complexa e tida por muitos especialistas como a mais completa, né, a mais perfeita obra dramatúrgica dele, onde todas as questões, obsessões e elementos estão presentes. E também toda a ambiguidade que cerca um pouco a obra dele também está presente. Então, é uma peça tão monumental que lá ela ganhou um dia todo dedicado a ela. Todos os filmes a gente exibiu lá eram releituras de Hamlet, e o debate aqui também. A gente teve o filme do Burlan, esse bate-papo, em seguida vai exibir Ofélia, do Claude Chabrol, né, diretor francês, que é também uma reconfiguração do Hamlet a partir, como a gente vê pelo título, da principal personagem feminina da peça. Então, na verdade, não vou me estender demais sobre o tema da conversa, eu vou pedir que os nossos amigos falem um pouco. Eu vou começar de lá para cá, pedir para o Felipe iniciar. A gente tem um resuminho do bate-papo, que é um pouco levantar mesmo essa peça e o que ela tem de tão complexo, e também, principalmente, a partir das experiências do Felipe e do Burlan, como essa peça influencia nos seus trabalhos ou nos seus estudos, e ampliar um pouco também para a obra do Shakespeare. A gente também não precisa se ater a ficar apenas no Hamlet, até porque ela própria não existe sozinha, né? Ela está dentro de um contexto histórico e cultural e artístico muito maior. Então, peço, Felipe, por favor, a gente vai fazer mais ou menos aí 15, 20 minutinhos de conversa aqui, cada um, e depois, quem tiver questões, observações, dúvidas, a gente abre e vai conversando até o tempo limite. Bom, olá, boa tarde. Muito obrigado pelo... Eu gostaria de começar. Bom, a Hamlet tem vários... É uma peça intrincada com vários nós, então eu vou decidir quais puxar para não me emaranhar aqui.
Quando eu recebi o convite aqui para falar sobre o Hamlet, eu comecei a pensar sobre as versões cinematográficas, porque como era uma mostra Shakespeare no cinema, né, reinventando Shakespeare no cinema, eu comecei a pensar nas versões de Hamlet para o cinema que eu tinha assistido. Então, talvez eu vou começar falando um pouco sobre isso, porque o filme que a gente acabou de ver aqui do Cristiano Burlan, o começo do filme eu acho bastante interessante, com ele trazendo esse grupo de teatro para um experimento, né? O filme começa mostrando esse grupo de teatro em trabalho. Então eu acho que, de uma certa maneira, as versões cinematográficas realizadas em cima de Hamlet sempre me trazem um pouco esse problema essa questão da teatralidade no cinema, assim. E aí eu comecei a pensar nas versões de Hamlet para o cinema que eu conhecia. A primeira que me veio na cabeça foi a versão de 1948, a famosa versão clássica do Laurence Olivier, que rendeu um famoso artigo do André Bazin, justamente intitulado, não é especificamente sobre o filme Hamlet, mas de 1948, mas é uma problematização em cima dessa questão entre teatro e cinema. E daí eu lembrei de uma outra versão, que foi a primeira versão que eu assisti quando eu era adolescente, que talvez alguns de vocês já tenham visto também, que é a versão do Kenneth Branagh, dos anos 90. Foi a primeira vez que eu nunca tinha visto Shakespeare, nem no teatro, nem tinha lido nada, e essa foi a primeira versão que eu vi. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei logo, diante desse convite para falar sobre Hamlet no cinema, de ter lido em algumas pesquisas minhas na Cinemateca sobre uma versão desaparecida de 1907 do cineasta francês Georges Méliès. E eu comecei a reconstituir pensar em Méliès, Laurence Olivier e Branagh, e agora vendo o filme do Cristiano Burlan, eu comecei a imaginar que talvez seria possível escrever a própria história do cinema, pensando a partir das adaptações de Hamlet para o cinema. Seria, de uma certa maneira, possível escrever a própria história do cinema simplesmente a partir das versões de Hamlet para o cinema, uma história que iria lá do primeiro curta-metragem brevíssimo, de cerca de 2 minutos, feito em 1900, com a Sarah Bernard, né, uma versão parisiense, até o filme do Cristiano Burlan. Então seria uma história do cinema de Sarah Bernard a Cristiano Burlan. Assim. E essa história do cinema me interessaria particularmente porque trataria justamente dessa relação que é a fonte da minha pesquisa e a fonte do meu interesse principal, e acho que compartilho isso com o Burlan, que é essa relação entre teatro e cinema, num certo sentido. Pensar, por exemplo, na provocação feita pela filósofa Susan Sontag num texto dos anos 60, quando ela diz que toda a história do cinema, no fundo, é a história da sua emancipação dos modelos teatrais. Toda a história do cinema é uma história da emancipação do cinema em relação aos modelos teatrais. Como eu sou um dialético incorrigível, eu diria que a história do cinema pode ser escrita como uma dialética entre absorção e emancipação do teatro. Essa relação entre absorção e emancipação pode ser vista em todas, não diria em todas, mas eu diria talvez nas principais, nas mais interessantes adaptações de Hamlet para o cinema, essa relação intrinsecamente dialética de absorção e emancipação do cinema em relação ao teatro, e vice-versa, porque com o impacto do cinema no século XX, o teatro também começa a receber a influência das versões cinematográficas. Então, por exemplo, eu gostaria muito de propor um pequeno exercício para vocês, a gente poderia até ter feito isso aqui, mas que quando vocês voltem para casa, por exemplo, e procurem lá no YouTube, que essa versão inicial, essa primeira adaptação de Hamlet para o cinema está lá disponível. É só vocês procurarem Hamlet e Sarah Bernard.
que vai aparecer. Às vezes o filme está intitulado como Hamlet, 1900, às vezes ele está intitulado como O Duelo de Hamlet, porque ele, na verdade, ele é um trechinho curto que pega justamente o duelo do príncipe Hamlet com o Laertes no final, na cena final, né? E nesse filme, nesse primeiro filme de 1900, a gente já pode ver grande parte das características que vão, digamos assim, ser notáveis nesse processo do cinema se construindo enquanto arte a partir do teatro. Porque esse filme de 1900 ele tem uma característica interessante, porque ele foi feito para a Exposição Universal de Paris de 1900. Então, ele foi mostrado na Exposição de 1900 como, em primeiro lugar, uma curiosidade tecnológica, que o cinematógrafo ainda era em 1900. Tanto que esse filme tem uma característica, esse filme de 1900, que vocês não viram, mas verão, eu tenho certeza, ele tem uma característica fascinante, porque ele era um filme... evidentemente, era um filme silencioso, mas ele era um filme sincronizado. Se gravaram as falas dos atores e as falas eram passadas num disco junto com as imagens. Então, ali, eu acho que nessa primeira versão, nessa primeira adaptação de Hamlet para o cinema, já marca o nascimento do cinema como arte, porque é preciso separar o cinematógrafo como uma curiosidade tecnológica, como um meio técnico-científico, da arte cinematográfica que vai se consagrar no século XX como a principal arte popular do século. E o cinema, na minha modesta opinião, se constrói como uma arte se apropriando dos meios e dos meios, digamos, dramáticos, narrativos, principalmente da experiência teatral. Então, nesse primeiro filme, nessa primeira adaptação de Hamlet, de 1900, a gente já pode ver claramente como isso acontece. Em primeiro lugar, por exemplo, o cinema, para se caracterizar como arte, importa do teatro o modelo da estrela. A Sarah Bernard já aparece nesse filme como uma estrela, que era um modelo teatral que o cinema absorve. O segundo ponto, por exemplo, é a dimensão do espectador. Isso. Depois você pode ver o filme. Alguém está curioso mesmo. A questão do espectador já está colocada ali, porque na exata medida em que você coloca a câmera num plano médio, focalizando as ações da Sarah Bernard, você está criando um espectador para o cinema que, na verdade, era um espectador que já existia, que era o espectador teatral. E, no terceiro lugar, existe a própria importação da tradição dramática para o cinema, que é aquilo que vai fazer com que o cinema se transforme na grande arte do século XX. Esse processo de absorção que está caracterizado num filme de 1900 e que vai se dar em todos os filmes, em todas as versões cinematográficas de Hamlet ao longo do século XX, até chegar aqui no filme do Christian Bourlain, a gente pode acompanhar, digamos assim, o amadurecimento da linguagem ou da arte cinematográfica a partir dessas versões. Então, por exemplo, eu comentaria aqui uma segunda versão, onde a gente já pode ver que, de uma certa maneira, desse esforço inicial contido nesse primeiro filmezinho de 1900, já há todo um amadurecimento do processo formal artístico, da dramaturgia da forma do filme. E aí talvez fique a sugestão para uma próxima mostra, que seria Hamlet no cinema, só com os filmes do Hamlet. Assim. É uma segunda versão que eu acho bastante curiosa, eu não sei se vocês assistiram, que é a versão de 1921, uma versão alemã, feita com a Asta Nielsen. É uma versão bastante curiosa, porque já mostra aí como o cinema, né, se no primeiro momento o cinema precisava de Hamlet, precisava da força simbólica da tradição dramática contida em Shakespeare para se afirmar como uma arte nova, e daí a inspiração de adaptar Hamlet, ou seja, trazer para um meio então ainda incipiente, então ainda técnico, trazer toda a carga simbólica do cânone shakespeariano e inventar o cinema como arte a partir disso. Em 1921 já há uma versão completamente apócrifa, eu diria, de Hamlet para o cinema, porque Hamlet, no filme de 1921, é uma mulher.
E é uma mulher porque existe um problema na tradição bibliográfica shakespeariana, e mais particularmente hamletiana, que é explicar por que Hamlet, que logo no primeiro ato, sabe que o seu pai foi morto pelo seu tio, num grande ato de covardia, por que, se ele tem todos os meios, por que ele não age logo de uma vez e mata Cláudius? Por que ele hesita tanto? Por que é preciso 5 atos e quase 4.000 versos para Shakespeare realizar o seu ato? É evidente que, do ponto de vista do dramaturgo, é simples. Ora, se eu matasse ele no começo, não tinha filme, né? Você tem que fazer toda uma peça para chegar até lá. Mas é um problema que todos os intelectuais do final do século XVIII e do século XIX vão se debater sobre isso. Desde Goethe, que diz assim, é simples, ele é um intelectual, não é um homem de ação. E várias versões passam sobre isso, até que um funcionário da companhia ferroviária americana resolve escrever um livro dizendo: o mistério de Hamlet foi por mim elucidado. Por que Hamlet não age virilmente e não mata de uma vez o seu tio? Simples, porque ele era uma mulher. E não se espera, por um homem vitoriano do século XIX, não se espera que uma mulher tenha esse ato de bravura. Então, esse filme de 1921 se baseia nessa versão, digamos, apócrifa de Hamlet e transforma o filme num verdadeiro melodrama. É um filme extremamente interessante e já mostra, então, na minha humilde opinião, que em 1921 o cinema já se libertou um pouco do cânone simbólico shakespeariano, que ele ainda precisava, nos seus primeiros anos de vida, ele ainda precisava, digamos, subir nas costas do grande dramaturgo ocidental. Ele já pode, então, em 1920, quando ele já se tornou uma arte completamente popular, uma diversão para as massas, ele já pode fazer a sua própria versão de Hamlet completamente diferente. Então, essa é uma versão muito interessante, porque ela funciona basicamente assim. Hamlet é uma mulher que ama Horácio. Horácio, por sua vez, como não sabe que Hamlet é uma mulher, ama Ofélia. Ofélia, por sua vez, começa a se engraçar por Horácio, mas Hamlet fica com ciúme e decide, então, seduzir Ofélia para não permitir que Horácio fique com ela. Ou seja, a versão de 1920 transforma toda a tradição shakespeariana num grande melodrama, porque era disso que o cinema entendia até 1920. Foi o melodrama como experiência dramática que ajudou o cinema a se constituir como arte. Então, num certo sentido, esse filme de 1921 já nos mostra como que o cinema, desprendido da sua tradição, ou, digamos assim, já se inventando como uma arte autossuficiente, pode, inclusive, reinventar à sua própria maneira o seu próprio Hamlet. E, ao longo de toda a história do século XX, nós vamos ver como isso vai se repetindo em cada uma das versões cinematográficas propostas e adaptadas do texto original shakespeariano. O que mostra para mim, e é isso que me interessa, que, num certo sentido, o cinema se inventa como arte se apropriando da tradição dramática. Ao mesmo tempo, para a tradição dramática, o cinema significa, no século XXI, um novo espaço de performatividade, um novo tipo de performance. No sentido, por exemplo, que cada tradição dramática, que cada dramaturgia tem o seu espaço de encenação. Por exemplo, as tragédias gregas tinham o teatro ático, grego. As tragédias elisabetanas tinham o palco elisabetano. Os dramas psicológicos russos tinham o palco italiano. E, no século XX, o cinema vai significar, para a tradição dramática, um novo espaço de encenação. Então, eu considero que cada novo filme feito sobre Hamlet, no fundo, é uma nova encenação. O que me mostra, voltando a essa espécie de dialética radical entre cinema e teatro, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente pode ver nas versões cinematográficas feitas em cima da obra de Shakespeare. Depois acho que a gente pode conversar um pouco mais especificamente, se vocês tiverem interesse,
sobre a obra shakespeariana ou sobre a recepção de Shakespeare ao longo do tempo. Mas acho que, para começar, eu queria deixar essa ideia de como que o cinema se inventa como arte a partir do cânone shakespeariano também, e como que, para a tradição dramática, o cinema funciona como um novo espaço de performance, como um novo espaço de encenação. Agora eu vou deixar um pouco o Cristiano falar sobre o filme que a gente acabou de ver. Antes do Burlan, obrigado, Felipe, pelas considerações iniciais. Acho que abriram um belo caminho. Complementando, né, a ambição de complementar o que você está falando, a gente tem aqui na mostra A Herança, que é uma releitura absolutamente singular do Hamlet, né, que é de um diretor brasileiro também, Oswaldo Candeias, e que faz justamente essa passagem que o Felipe está, em alguma medida, fazendo uma genealogia, né, e é um filme de 1970 que filma Hamlet como uma espécie de bang-bang no interior de São Paulo, né, na zona rural paulistana. Ali, né? Em moda de viola. Né? Em moda de viola e com pistoleiros e fazendeiros e toda essa cultura tipicamente rural brasileira. Né? Então, essa possibilidade de transfigurar essa tragédia para esses ambientes. Né? E inventando uma nova linguagem. Né? Quem viu A Herança sabe que quem não viu, não perca a oportunidade. Eu acho que ainda tem uma sessão, né, aqui na mostra, dá uma olhadinha na programação. Bom, Burlan, pedi que você siga, fique à vontade para falar ou não do seu próprio filme, mas principalmente, enfim, de todas essas transitoriedades aí que a gente está tentando levantar. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Agradeço o convite aqui de participar da conversa e por mostrar o filme num dia que vai passar um filme que eu tenho muita curiosidade de assistir, que é o filme do Chabrol. Shakespeare, eu venho do teatro, eu comecei como ator, descobri muito cedo que eu não deveria e não queria ser ator. Comecei a dirigir algumas peças, me afastei 14 anos do teatro. Shakespeare acabou se tornando uma obsessão para mim. Muito jovem eu participei de grupo de estudos, né, e quando comecei meus estudos no cinema também me deparei com essa importante relação entre a dramaturgia cinematográfica e a dramaturgia shakespeariana. Mas, por incrível que pareça, minha grande obsessão em Shakespeare não é o Hamlet, mas sim Ricardo III, que deveria ter sido o meu primeiro filme. Eu acabei hesitando, e nesse ato entre uma hesitação e outra, eu decidi fazer o Hamlet. Eu acabei fazendo 3 versões do filme. Uma no teatro, eu filmo a peça, começo com aquele ensaio. Depois eu faço um ensaio aberto, filmado na rua, né? E filmo a partir de conceitos cinematográficos, propriamente dito, eu faço o filme. Né? Na ilha de montagem, eu tive uma crise muito grande em relação ao filme. Eu descobri que talvez eu tenha dado um passo maior que a perna, que talvez me faltasse um entendimento dessa matéria que eu estava abordando. Eu me sentia muito seguro para fazer isso. O que fica disso para mim é uma experiência muito grande como realizador, né? Mas eu toquei numa instituição que é levada muito a sério, né? Então, as pessoas de teatro talvez não tenham gostado muito do filme, e as pessoas de cinema tinham expectativa em relação ao cinema, e aí encontraram o teatro. Eu acabei ficando no meio termo. Bom, fazia muito tempo que eu não assisti o filme, e para mim é um pouco incômodo. Eu acho o filme um pouco regular. Acho que o mais importante quando você faz cinema é ter consciência do seu trabalho, sabe? Não estou fazendo uma desculpa nem nada, mas eu tinha pretensões grandes ali. Alguns momentos eu não consegui atingir. Claro que tem bons momentos no filme que eu me sinto satisfeito. E o que fica para mim foi essa experiência, para mim e para o meu grupo, né? O filme acabou tendo uma vida, ele estreou, entrou em cartaz. Olha, quando você faz um filme no Brasil, você tem a ideia de chegar até o final do filme já é grande, né? Quiçá estrear numa sala de cinema. Foi um fracasso retumbante, mas um fracasso com estilo, né? Mas eu não tenho vergonha do filme, ele faz parte de mim, como muitos outros filmes. Eu acabei de realizar meu 20º filme, são 14 longas, é uma cinematografia feita de maneira um pouco acelerada, por uma certa urgência que eu tenho. Então, cada filme tem uma especificidade. Esse Hamlet a gente filmou em 6 dias. E me fez reaprender uma paixão por Shakespeare, né? E eu acho que agora eu estou mais maduro para ir de embate à minha grande obsessão com o Ricardo III. Eu vou filmar a peça inteira, na íntegra, com 54 personagens. É um Hamlet que parte da própria poesia shakespeariana
e do ritmo. Estou pesquisando muito a música. Eu vou filmar com personagens que são atores e rappers da periferia de São Paulo. Então eu vou tentar ter a pretensão de novo de fazer Shakespeare como se fazia na época, muito rimado e musicado, respeitando os tempos de trâmbicos, preâmbicos e afins. Vai ser um desafio muito grande, mas eu estou muito estimulado para fazer esse trabalho. O que me chama mais atenção em Shakespeare talvez não seja a relação dele com o teatro, a importância dele para a história do teatro, mas sim como importância cinematográfica. Talvez existem 2 dramaturgos que sejam os mais cinematográficos de todos. O primeiro é Shakespeare e o segundo é Chekhov. Em Shakespeare, por exemplo, você está lendo uma cena, ou você está encenando, e existe elipse ali. Você sai de um castelo, você vai para a Floresta Negra, você está numa tempestade, e aí você volta para o castelo. E essa mise-en-scène ela era absorvida de maneira muito popular na época dele, né? E a sensação que eu tenho é que essas entidades, esses clássicos, eles se tornaram um pouco distantes da nossa relação, né? Então, uma das minhas paixões em trabalhar Shakespeare está em trazer isso para o lugar do cotidiano, sabe? Eu acho que Shakespeare e não só Shakespeare, como outros dramaturgos, eles poderiam ser tratados como coisas comuns, não diminuindo a sua importância, né? Mas se trabalhar na escola, no sistema educacional, na formação do próprio ator. Mas quando você tem contato com essas obras, existe um excesso de respeito às obras. É isso, né? Quando você vai trabalhar numa obra dessa, se você tiver um respeito, ela acaba te travando, né? É claro que uma pessoa virginal e muito empolgada, a cobra vai dizer, ele destruiu Shakespeare, aquilo ele não é Shakespeare. É claro que eu não fui lá filmar o Hamlet, né? O que vocês assistiram aqui hoje é resultado de um ruído, de uma dificuldade, de um desejo. Acaba sendo a minha busca por entendimento dessa obra. Então, não é Shakespeare e não é a minha visão sobre Shakespeare, mas é a minha relação e a relação dos atores que passaram por esse caminho, né? Elipse talvez seja o elemento mais interessante, que eu fiquei muito assombrado quando eu descobri isso na obra de Shakespeare. Depois, pensando em Chekhov, na dramaturgia tchecoviana, um personagem olha para o outro e diz assim como em Tilvânia, o dia está bonito lá fora, quando ele diz para a sobrinha. Depois tem um silêncio muito grande, e, na verdade, o tio não quer falar para a sobrinha que o dia está bonito lá fora. Ele está dizendo para ela que é completamente apaixonado por ela, né? E aí você tem um silêncio. As palavras em Chekhov, assim como em Shakespeare, elas escondem muita coisa. O mais importante, talvez, esteja entre uma frase e outra, entre um silêncio e outro, né? Aí existe uma potência, talvez seja a grande busca. Eu não sei se eu consegui traduzir isso no filme. Outra questão muito importante é quando você vai colocar esse embate no corpo do ator, de uma questão técnica mesmo, né? Os atores, em geral, nas escolas de teatro, eles estudam uma técnica que é de projeção. Isso é uma técnica de canto, né? Talvez para o cinema, a mais interessante seria uma técnica ressonante. Quando você pensa numa projeção no cinema, você tem uma certa impostação. Todo ator que vai fazer uma leitura de Shakespeare, ele vai para uma impostação, um artificialismo da coisa, né? Então, o processo de fazer um filme a partir de uma obra shakespeariana acaba sendo desconstruir para o ator aquilo que ele idealiza que vem do teatro, né? A gente até estava conversando hoje sobre esse preconceito, esse tom pejorativo que as pessoas que fazem cinema têm em relação ao teatro, né? Esse filme é teatral, esse ator é teatral. Isso denota uma falta de conhecimento profunda entre artes que são irmãs e se completam de alguma maneira. Me lembrei de outra história também do Meyerhold, que foi assistente do Stanislavski, que ele rompe completamente com o seu mestre, abre um estúdio. Nesse estúdio, ele abre um curso de direção teatral. Ele desenvolve um conceito, uma metodologia de mise-en-scène e de direção e de formação de ator, que se chama biomecânica, que seria a vida do movimento, ou, pensando na Gestalt, a psicologia da forma, né? Nesse curso, o primeiro escrito nesse curso é um engenheiro, um homem muito curioso por várias áreas do conhecimento humano. E na primeira peça que ele encena no curso, ele faz um curta-metragem, né? Depois ele sai de lá, acaba desenvolvendo um trabalho no cinema, e ele deixa bem claro a influência desse contato com a biomecânica e a influência do teatro na obra dele. Esse engenheiro se chama Sergei Eisenstein, né? Então, se estudando o trabalho de Eisenstein no cinema, você percebe a influência e principalmente a relação e a proposta que ele tem na teoria das atrações, na verticalidade do som e na montagem, que era o mais importante para ele, né? Eu falei
essa pequena história para falar de uma questão que é dialética para mim, que é, assim como Shakespeare, Chekhov e também Antonin Artaud trazem uma questão que é muito importante quando a gente vai transitar nessa relação entre teatro e cinema, que é a dialética, né? A sensação que eu tenho, eu esqueci do Brecht também, teria um quarto aí. A sensação que eu tenho é que esses personagens, quando você transpõe do palco para a tela, que tem um elemento ali que é a lente, que eu posso falar um pouco depois mais tecnicamente sobre isso, é que o personagem acaba se tornando, ele é o que emite o drama, é o que vive o drama e o que analisa o próprio drama, né? A sensação que eu tenho é que Hamlet ele acaba se tornando a máxima potência disso, né? Ele está sempre questionando o seu destino, que é trágico, que é muito interessante pensar por esse prisma, porque assim que eu terminei o Hamlet, o Jean-Claude olhou para mim e me perguntou: por que você anulou o personagem da mãe? Aí ele foi para um certo psicologismo, mas ele tinha razão, porque o filme que eu estou trabalhando há muito tempo é um documentário sobre o assassinato da minha mãe, né? Então tem toda uma história trágica da minha família. E ele disse assim: olha, você anulou o personagem da sua mãe porque você não quer falar da sua mãe agora, que você vai ter que enfrentar esse problema daqui a pouco. Eu falei: velho, filha da puta, né? Sempre leva para esse lugar, essa questão deleuziana da coisa. Mas ele não deixa de ter razão. Eu descobri que Hamlet também é um filme sobre tragédia familiar, né? E, de novo, sem pensar de maneira racional, eu vou para esse sentido do destino trágico, né? Eu vou de encontro a isso, né? Então, depois de assistir o filme pela primeira vez com o público, eu percebi que, na verdade, eu estou sempre contando a mesma história e falando a mesma coisa. Então, eu me utilizei de Shakespeare, não é terapia, não é sublimação, não é resiliência, né? São coisas que eu tenho necessidade, como realizador, de falar, e eu me apropriei desse trabalho, dessa obra, para querer entender isso também. Mas isso não é consciente, né? A gente só vai entender depois. Eu não sei se eu me perdi um pouco, porque eu comecei a pensar num filme, e aí eu estou meio abalado, que faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Fazer filme é muito difícil. Porque assim, você tem uma ideia, aí depois você vai fazer a ideia. Aí depois a ideia não é a ideia que você teve, é o resultado dessa ideia. E aí tem as pessoas que assistem essa ideia e recebem essa ideia. Aliás, é uma frase hamletiana, né? Completamente. As ideias são nossas, não os feitos. É isso mesmo, fino esse rapaz aqui. Eu adoro conversar com gente inteligente, que você fica parecendo mais inteligente, né? Bom, acho que eu já falei, já está bom para o começo, né? Ótimo, obrigado, Burlan. Sim, essas relações elas se misturam mesmo de uma maneira muito, muito curiosa. Isso que o Burlan falou agora da elipse, né? Você estava falando que sempre chamou a atenção. Acho que isso, não necessariamente em termos de elipse, mas isso foi citado no bate-papo que a gente fez em Curitiba. Se eu falar alguma bobagem, o Fábio me corrige. Mas uma das coisas que a Liana mais comenta, ela fez uma análise mais técnica da peça enquanto texto mesmo, né? E ela fala que sempre ficou muito impressionada com os textos do Shakespeare, de que eles são textos para teatro que quase não tem rubrica, né? Rubrica é aquela orientação que o texto teatral tem sobre cenário, luz, entrada e saída de personagem, quantas pessoas tem na cena, né? Então, em geral, quem lê texto de teatro, elas estão entre aspas, às vezes entre parênteses, né? E são orientações para uma eventual encenação, né? E ele usa muito pouco, né? As rubricas é assim: fulano entra em cena, aí tem todos os diálogos, fulano sai de cena, né? Não há uma descrição de onde as coisas acontecem. Há pequena, né? Poucas linhas. Não há uma apresentação detalhada de um possível cenário. O que pesa é a palavra, né? Então a elipse entra muito por isso, porque fulano entra e fulano sai de cena, e aí a cena seguinte pode ser numa floresta e se passar anos depois, né? Ou mesmo Otelo, né? O Otelo tem elipses perturbadoras, assim, entre uma grande batalha e um casamento, né? Então, é interessante isso também. Eu queria pedir que o Felipe continuasse um pouco, rapidamente, antes da gente começar a conversar com o público. Felipe, que você, mais ou menos dentro desse caminho que você estava percorrendo, o que você acha ou pensa desse fascínio que o Hamlet exerce para ser esse resumo da história do cinema que eu achei muito interessante você pontuar, que é possível, né,
ver as adaptações de Hamlet como um arco dramático, um arco narrativo da história do cinema. Aí é uma pergunta bastante básica, né? Por que o Hamlet? Né? O que você acredita que gere esse fascínio e encantamento tão grande para ele ser essa figura que reaparece ao longo de toda a história do cinema? Toda vez que eu falo do arco do Hamlet, a água cai. Então eu vou deixar aqui. Acho que é o Yorick aí na sua camiseta que está rogando uma praga para gente. Eu acho que, pelo mesmo motivo, acho que não há uma... Eu não gosto muito de pensar a questão da... Eu acho problemático, por exemplo, para mim, a questão do específico. Isso é o específico cinematográfico, isso é o específico teatral, assim. Eu acho sempre um pouco complicado pensar isso. É evidente que as questões se materializam historicamente, assim. E eu acho que o Hamlet é uma peça fascinante, até mesmo eu diria, como você disse que é uma das peças mais expressivas do Shakespeare, até mesmo pela sua própria imperfeição. Porque lendo Hamlet, a primeira coisa que se você lê Hamlet do ponto de vista talvez tanto cinematográfico quanto teatral, e você pensa assim, mas como é possível montar uma coisa dessa? É uma peça que, mesmo em relação a outras peças do Shakespeare, ela extrapola, ela tem quase 4.000 versos, e ela duraria, se fosse montada de cabo a rabo, sei lá, 5 horas e meia. Que é o filme do Browning. O filme do Browning, ele ainda, se vocês vão assistir o filme, claro, ele corre em alguns momentos, você vê que ele está falando, gente, ele está correndo, né? E ele corta algumas passagens, poucas, modifica, enfim, ainda é uma tentativa assim mais condensada, assim, demoraria no mínimo 5 horas para fazer a peça inteira. E ela de fato, existem eu diria que agora você falou um pouco sobre que lá em Curitiba teve esse debate sobre a peça. Talvez para a gente entender melhor como ela funcionaria cinematograficamente, talvez é possível falar um pouco sobre a peça, que é de fato uma peça notável. O T.S. Eliot falava que ela era a peça era um fracasso. A peça é um fracasso, porque tem muito personagem. Até você falando agora, vou fazer o Ricardo III com quantos? 54 personagens, você vai pagar cachê para todo mundo, a diária, não vai ser fácil. Vou dobrar o último cachê. E por quê? Essa questão da imperfeição é fascinante. Tem muito personagem, tem muito subtrama, tem uma infinidade de assuntos que possibilitam essa ideia de que toda vez que você faz uma nova versão de Hamlet, você tem que analisar de fato o que há de Shakespeare ali e o que há de nós, no sentido até mesmo histórico. Assim. A gente pode analisar o filme do Bourlandt a partir de vários problemas assim que são sócio-históricos. O problema, por exemplo, da relação documentário e teatralidade, ficcionalidade e documentário, questões que estavam assim, que são próprias do nosso tempo, assim. E a questão, eu acho que o que fascina ainda hoje a peça para o cinema e para o teatro enfim, existem autores que vão falar sobre a excepcionalidade de Shakespeare, tipo Harold Bloom. O Shakespeare inventou o homem moderno. Assim. Eu particularmente não gosto muito essas análises, assim, e ainda mais com certos voos psicanalíticos que são perfeitamente possíveis, assim, no caso dessa peça, porque, por exemplo, o filho do Shakespeare se chamava Hamlet e faleceu um pouco tempo antes dele escrever a peça. Então, a peça pode ser considerada como uma obra em uma ode ao seu filho. Então, tem toda essa relação entre filhos e pai e tal. Mas eu gosto muito de pensar, talvez mais historicamente, e Hamlet, para mim, é uma grande síntese das contribuições do teatro elisabetano, como um todo, assim. E acho que isso que ainda fascina para o cinema é o fato dela ser uma síntese de possibilidades que o teatro elisabetano legou para a posteridade. Especificidades que, se o nosso tempo admira, saibamos que não foi sempre assim.
Porque Hamlet, por exemplo, uma peça como Hamlet, por exemplo, era considerada, digamos, pelo teatro trágico francês do século XVIII como um monstro, que deveria ser banida dos teatros, assim. Fazendo que é o papel de coisa. Personagens como Voltaire e Diderot odiavam a peça, achavam que era um desastre, uma imperfeição total. E se nós admiramos a peça do Hamlet, diz respeito à maneira como nós vemos algumas contribuições do teatro elizabetano, por exemplo, a tragédia de vingança, que é o fundamento, digamos, de uma peça do Hamlet, é a tragédia de vingança, que era um gênero muito famoso no teatro elizabetano do século XVII. Assim. Tanto é que a gente pode, se você ler uma peça como a Tragédia Espanhola, do Thomas Kyd, você vê o Hamlet lá. Tem o fantasma, que é o fantasma do pai, que volta para pedir vingança. Tem a ideia do filho, que hesita, inclusive. Né? Então, essa contribuição do teatro inglês do século XVII, que, de uma certa maneira, talvez ainda interesse para a gente, porque ela é fundamentalmente uma releitura do passado medieval, porque Hamlet é uma lenda medieval coletada lá no século XII, né, por um dinamarquês chamado Saxo, que pegou essa lenda sobre um irmão que comete um golpe de Estado, mata o rei para se apoderar do trono, e o filho, ao saber que ele era herdeiro do trono, começa a se fingir de louco, para também não ser morto. Então, era uma lenda medieval que o teatro elizabetano do final do século XVI, do século XVII, relê e reinventa, e ao fazê-lo, reinventa um gênero que então era absolutamente tradicional, algo que a gente pode pensar. A tragédia de vingança era algo como o western. Talvez o western não seja um bom exemplo, porque o western está fora de moda agora, né? Mas basicamente seria isso, assim. E agora, ao fazê-lo, o Hamlet, o Shakespeare, olha, eu confundi no Shakespeare, ao digamos assim, se apropriar desse gênero tradicional, que era a tragédia de vingança, o Shakespeare cria um personagem absolutamente notável, que transcende a própria tragédia, que é o Hamlet, e o personagem moderno, que traz as dúvidas modernas. Eu vou citar talvez 2 caminhos para entender essa questão. Um é o drama da própria consciência, no sentido da formação da consciência moderna, no sentido mesmo da dúvida cartesiana, que, aliás, é contemporânea dessa formulação do Hamlet. Né? Ou seja, Hamlet é um personagem que duvida da sua própria força. Ele é um personagem, digamos, que duvida do seu próprio, que duvida que o seu ato tenha uma justificação metafísica, ou seja, que aquilo que eu fizer vai cumprir um certo destino na Terra. Ele duvida que aquilo que ele fizer, que aquilo que ele faça, que qualquer coisa que ele faça tenha algum sentido no mundo. E ao fazê-lo, ele, de certa maneira, aí sim, voltando para o mundo, inventa uma tradição que ainda é nossa. Nós não temos mais essa confiança, quer dizer, o momento onde o Hamlet surge é um momento onde surge também o problema da descrença, o problema do ceticismo, o problema da reforma protestante, o problema de que o mundo talvez não seja gerido pelas leis universais de Deus. Então Hamlet duvida de que isso possa ele duvida de que o seu ato tem uma ressonância direta, e ele duvida não só psicologicamente, mas duvida, essa é uma outra dimensão de Hamlet importante, ele duvida politicamente. Quando ele encontra o Fortinbras indo, né, ali no 4º ato, eu acho,
o exército do Fortinbras indo para guerrear contra a Polônia, ele vê aquilo e fala: mas vocês vão lutar por um pedaço de terra onde se o exército cair, vocês não têm onde ficar, por que vocês vão fazer isso? Não existe nenhuma justificativa metafísica para a guerra ou para a política. Ou seja, num certo sentido, é um sentido maquiavélico da peça, perdeu-se um sentido de transcendência e a política virou um ato imanente, que é uma tradução da própria loucura. Você pode entender a loucura do Hamlet nesse sentido, assim, é uma loucura política, porque se trata de uma situação de usurpação. Essa é uma leitura interessante da peça do Hamlet, que é essa dimensão. A gente está muito ligado, eu digo, a nossa época histórica, e voltando para o cinema, as muitas adaptações de Hamlet para o cinema, elas foram muito filtradas pela questão psicanalítica, né? Inclusive a fala que você acabou de falar do Bernadette com você, né? Essa ideia, que é uma ideia que o próprio Freud escreveu. O próprio Freud também, voltando à questão do mistério de Hamlet, por que Hamlet não mata logo o tio? Por que fica enrolando a peça inteira? Freud disse, porque ele é o complexo de Édipo. Hamlet amava sua mãe, e ao amar a sua mãe, ele se identifica com aquele homem que matou o seu pai, então ele não quer agir violentamente contra. Essa tradição psicanalítica é muito forte na interpretação do Hamlet no cinema, no século XX. Mas existe essa outra possível, que seria um Hamlet mais político, que talvez esteja presente, aí a gente precisaria analisar, no filme feito pelo Kozintsev. Ali existe uma dimensão. É um Hamlet em meio a multidões, né? Existe uma outra transfiguração, o que mais uma vez mostra essa nova versão do Hamlet, como cada versão do Hamlet trazendo seus próprios problemas históricos. Por exemplo, eu vendo o filme aqui, eu pensei no filme do Bourlan, por exemplo, que foi feito em 2013, lançado em 2014, por aí. Se ele fosse feito agora, não estou dizendo que... Se ele fosse feito agora, o problema da usurpação do trono, que é um problema político dos nossos últimos meses, poderia estar mais presente, né, numa versão. Porque isso fala, né, de uma maneira mais... Então, o simples fato de você ter, numa peça como Hamlet, a inauguração desse problema, ou seja, do problema da consciência, do agir pessoal num mundo sem metafísica, sem transcendência, e o problema político, da política também não ter uma justificativa metafísica, ou seja, de aquilo que ser política, que a política possa ser pura loucura, possa ser puro teatro, é o que ainda faz com que a peça seja montada e remontada como um encontro entre tradição e modernidade que sempre revela uma faceta nova. Até pegando esse gancho, exatamente o Bourlan pediu que você complete e também falar da coisa do teatro, é que eu vou pedir que você comente o que você ia comentar e complemente com uma questão que é dentro da peça, né, e os filmes todos passam por isso também, existe uma encenação, né, tanto ele louco quanto o teatro que ele monta para desmascarar o tio, né? Ele encontra na teatralidade o caminho para desmascarar aquela farsa, né? Enfim, eu queria saber como isso também te afeta na sua leitura da peça, não só pelo filme, mas na sua relação com ela, e que você comentasse, eventualmente, como é que você enxerga essa presença do teatro no teatro, que me parece também um elemento muito moderno da peça. O que é assombroso nesses personagens é que quando você se debruça sobre uma obra, você começa a conversar com esses personagens, né? Eles começam a te falar coisas que às vezes você não quer escutar. A noção do sentido trágico deles. Então, acho que tem um elemento aí, não sei se é caindo para um psicologismo freudiano ou não, mas é a consciência, talvez, da maior dor para o ser humano, que é uma tomada de consciência da finitude das coisas, da morte, ou a consciência do imponderável, né? Eu acho que talvez o Hamlet, não tenho certeza, eu estou sempre pensando sobre isso, ele hesite tanto porque ele sabe que vai acabar morrendo. E que todo mundo vai morrer naquela porra, não vai sobrar ninguém. Todo mundo mata todo mundo ali. Não resta nada, né? Então, talvez por isso que eles hesitem tanto, né? Eu quero ficar mais um pouco aqui, né? E essa talvez seja a dor maior para esses personagens. Quando eu escrevo um roteiro ou adapto alguma coisa,
Para mim, o personagem não é uma pessoa que anda e caminha. Para mim, é uma doença, é um cancro. Ela vai nascer e vai se extinguir ali diante da minha lente, né? Ela tem uma noção da sua finitude. E esses personagens são assombrosos um pouco por isso. Mas a coisa mais importante para mim, quando eu decidi filmar essa peça, eu parto de um elemento, não sei se é tão específico assim, mas qual é a potência dessas imagens, né? Essa peça, primeiro, ela é necessária hoje em dia? Porque a gente, depois de 450 anos, quase 500 anos, a gente continua falando sobre Shakespeare, né? E aí tem uma fala ali, que é uma fala minha, que eu coloco na boca de um dos atores, que é, se ela é necessária, talvez é um pouco assombroso ainda. Talvez tenhamos evoluído muito pouco, né, como humanidade, né? Isso traz uma reflexão um pouco sombria da nossa evolução. Isso não é uma regra, não estou dizendo isso, eu estou questionando, levantando essa questão, né? Por que a gente está montando Caldeirão de la Barca, Lopes de Vega, Shakespeare, entre outros, né? Schiller e afins, né? Cadê as vozes, os ecos dos dias de hoje, né? Porque a gente não está falando da usurpação do nosso governo em vez de falar de Elsinore, né? Ou que relação é essa? Será que a gente precisa falar de metáfora ou o papo pode ser reto, né? E é responsabilidade nossa isso também? Não sei. A questão da metalinguagem ali, isso é muito interessante, porque ele foi um grande professor de interpretação, quando ele diz assim, unir o gesto à palavra. Se for para gritar como gritam os atores, é melhor que o pregoeiro da cidade o faça. Isso é incrível, né? Será que os atores, quando estão ensaiando o Hamlet no teatro ou no cinema, eles escutam isso e levam ao pé da letra? Não, porque sempre vem o plexo solar e a projeção da voz, né? Então, essa noção de que isso é muito sofisticado, né? Isso é moderno até para os dias de hoje, né? Esse entendimento ele acaba se tornando... Falei tudo isso para dizer que tem uma questão de linguagem ali. Quando você se debruça sobre uma obra shakespeariana, uma visão muito pessoal que eu tenho disso, tá? A linguagem talvez seja a questão mais importante, tá? A gente está falando de estética, está falando de uma aventura de linguagem. Seja ela no teatro, seja ela no cinema. Seja nessa relação entre palco e câmera, né? Porque a gente tem uma questão técnica no cinema que é uma lente. A lente no cinema não é uma questão técnica só. Ela é semântica, ela é metafísica, ela é fisiológica. Quando você aproxima uma lente de um rosto humano, você cria volumes, você cria signos, significados e significâncias, que você só vai entender quando você projeta essas imagens numa sala escura para pessoas que você não conhece, né? Então, por mais que a gente estude, pense, fale, a gente não tem controle sobre isso, né? É uma materialidade que é construída, mas você não tem mais controle sobre ela, né? Eu acho muito interessante e apaixonante, porque os atores tremem, eles ficam com muito medo quando você fala que vai adaptar Shakespeare para o cinema, ao mesmo tempo que eles ficam muito apaixonados. Então, eles querem ensaiar, até ter câncer na garganta, o ator, e a gente não ensaiou. A minha proposta é que não se ensaiasse, que a gente fugisse dessas formas teatrais, como o Bresson diz, que o cinema só vai evoluir enquanto arte, que para Bresson o cinema é uma arte embrionária, praticamente não nasceu ainda, né? Se a gente pensar na literatura, na música, na pintura, né? A gente evolui um passo e regride 10, né? Que o cinema é escravizado por um conceito aristotélico e griffithiniano em termos de linguagem, então que as possibilidades são inúmeras ainda. Então, quando eu vou fazer um filme que parte de uma dramaturgia de teatro para o cinema, eu tentei esquecer o teatro, mesmo sabendo que isso seria impossível. E talvez seja a grande dificuldade de uma adaptação do tamanho dessa obra para o cinema. Pessoal, quem tiver questões, apontamentos, observações, levanta a mão bem alto. Eu, eventualmente, posso não ver direito por causa da luz, mas eu vou me esforçar. Aqui eu já vi uma. E aí a gente vai expandindo a conversa aí. A gente pede para falar alto? Tem um microfone? Como é que é o esquema? Então tá. Então, projete o plexo solar. Sim, sim. Eu anotei aqui para tentar não prolongar muito, né? Eu me identifiquei um pouco com a fala do Cristiano, no sentido da obsessão pelo Shakespeare, em especial pelo Hamlet, né? Eu também tenho a minha própria visão dessa personagem e eu nunca consegui vê-la, né? Seja no palco, seja nos cinemas. Então eu acho que esse desejo que você falou, né? Por mais que o filme não tenha ficado como vocês imaginavam, foi uma tentativa de você mostrar, não, esse é o meu Hamlet, essa é a visão que eu tenho dessa personagem. Aquela discussão no filme que o ator fala, não, para mim o Hamlet ele é mais rock and roll. Isso é algo que eu constantemente faço, né? Porque a gente sempre vê aquela interpretação do Hamlet mais
melancólica, depressiva, né? Então eu acho que é uma personagem que continua em disputa. E uma coisa que eu geralmente observo também no seu filme, o Hamlet sempre é um ator mais velho. E a Ofélia sempre é a Ofélia mesmo. Então sempre fica uma coisa assim meio discrepante. E pra mim o Hamlet ele é um jovem, mas ele não é nem adulto ainda na minha visão. Ele tá ali, o jovem no sentido termo do jovem. Ele também não é um adolescente. Ele seria um jovem. Só que a gente geralmente vê atores, seja no cinema, no teatro, sempre são atores mais velhos que fazem o Hamlet. Seja pela complexidade da personagem, algumas pessoas falam até que é impossível um ator fazer o Hamlet, porque é muito difícil. Enfim. Por que eu estou querendo dizer isso para chegar no seguinte ponto? O Hamlet ele é uma obra clássica, né? É considerada a Mona Lisa da literatura, né? E o bom da obra clássica é isso, é você poder revisitá-la sob diversos prismas. O seu filme, especialmente, eu acho que ele frustra um pouco quem nunca leu a peça. Mas para quem já leu a peça, ele é um prato cheio que expande muito a visão. A opinião da atriz que faz a Ofélia, né? Quando ela defende a personagem, dizendo que não, a Ofélia, ela queria se matar, ela queria cometer o suicídio. Aquilo ali, para mim, já me deu uma nova visão, já ampliou o leque que eu tinha em relação a essa personagem. Por ser uma obra clássica, cada pessoa vai ter uma visão. O que eu queria saber de você é como se deu a supressão de alguns personagens. Por exemplo, os coveiros não estão ali, o próprio Fortinbras não está. Você suprimiu, teve algum propósito ou foi assim, não, vamos cortar, vamos diminuir o elenco? Como se deu isso? Primeiro eu quero dizer que a defesa da personagem, da atriz, é própria dela, né? Ela está aqui, né? Tá no fundo. Tá aqui, e é um questionamento dela mesmo, né? Então, eu sempre, quando começo um filme, eu nunca parto das minhas ideias do que eu espero do filme. Eu deixo que o ator se equivoque o máximo possível. Eu dependo disso, sabe? Eu dependo que ele se equivoque, que ele vomite todo o desejo que ele tem ali. E aí o processo de seleção para o que vai ser o filme acaba sendo um resultado natural. Eu não acredito nessa hierarquização, sabe? Que eu tenho a ideia e defino tudo que é. Eu dependo do corpo, da sensibilidade, do rosto, da respiração dos atores, né? Então, é um pensamento dela, que eu achei muito interessante para mim. Para mim foi um aprendizado também, porque o papel da mulher na dramaturgia... há que se questionar isso em muitas questões, né? Que representatividade é essa? Talvez não eu como homem devesse fazer isso, né? Mas uma atriz que vem e me fala isso é muito interessante. A minha visão sobre a Ofélia também era dessa maneira que Shakespeare coloca ali, né? E quando ela trouxe isso me deu um susto tremendo. Eu falei, olha, ela deve ter razão, né? E aí eu misturo também outra Ofélia que para mim é muito forte, que é o Hamlet do Rainer Miller, né? Depois ela volta a interpretar e ela mistura e eu uso esse texto do Rainer Miller para continuar, porque eu acho que é uma Ofélia muito forte também, politicamente falando, né? A supressão se deu por questões. Primeiro que o processo é natural. No Ricardo III, como eu comecei a pesquisa antes, eu estou trabalhando em cima de umas teorias do Carmelo Bene, que é um ator, diretor muito interessante de teatro e cinema. A obra dele é muito pouco conhecida aqui no Brasil. E ele trabalhou num filme do Glauber, se não me engano, Claro. Ele ganhou Veneza com a direção do Ricardo III. No Ricardo III, o que ele faz? Ele cria um conceito que ele chama de minoração. Ele anula os personagens masculinos, então você tem a figura do Ricardo III e as figuras femininas da peça, né? Aí eu pensei em fazer isso no Hamlet, mas aí eu não tive o tempo possível. Eu acabei selecionando os personagens que eu achava que tinham possibilidades dramáticas e visuais, principalmente. Eu penso em termos de relação de som e de imagem, né? E, ao mesmo tempo, o que é mais interessante para mim quando eu assisto o filme, tirando as partes que eu sofro, é o que aconteceu com esses personagens que não aparecem aí. Aí é uma loucura pessoal do realizador, né? Talvez o mais interessante é o que não está ali na tela, né? É o que eu não consigo fotografar, filmar. O extracampo, para mim, tem uma potência muito grande. É minha grande obsessão no cinema nos dias de hoje é o que eu não consigo mostrar, o que está fora do quadro. Isso, para mim, é o mais interessante, né? Então, esses personagens que você falou que são... Engraçado que em Shakespeare não tem personagem que entra para desimportante, né? Todo personagem ali, se eu não me engano, é em Rei Lear, tem um personagem que entra para dizer uma coisa só. Ele diz assim, há um mundo lá fora. É como se uma cisão na peça se abrisse, não sei se é, se eu estiver errado, me corrija, você é especialista, não? Então tá. Mas é como se ele despertasse para que existe um universo lá fora, né?
o filme não se encerra em si, a peça também não. Né? Então, é o acaso também. Não tem. O cinema é estranho, porque nem tudo é tão certinho organizado na nossa cabeça. Né? Quando o Kurosawa lançou Os Sete Samurais, na primeira pergunta dele lá em Cannes foi assim: por que você fez aquele plano com Toshiro Mifune e afins? Ele falou: olha, coloquei a câmera lá. Do lado tinha a fábrica da Sony. E do lado da esquerda a fábrica da Panasonic. Ou seja, ele só podia fazer o plano daquela maneira. Nem tudo é escolhido, né? É o que você consegue fazer, é o que você pode fazer. Mais alguma questão? Sim, por favor. Bom, eu me senti provocada. Tenho 4 livros em psicanálise e cinema. E mestrado, doutorado, sou da Associação de Críticos do Rio de Janeiro. E acho assim, como foi feita essa referência constantemente a Freud, a psicanálise como uma psicologia que reduz a obra, eu quero dizer que não é essa a visão pós-freudiana, nem mesmo freudiana. Porque o que Freud diz, e é retomado por Lacan, e é por onde eu trabalho, não é a psicanálise aplicada. É a psicanálise em extensão. E muda metodologicamente, totalmente, a visão da relação entre cinema, teatro, entende? As artes em geral, com a psicanálise. Porque o que Freud fez, e ele nunca desmentiu a sabedoria trágica do Shakespeare nem de nenhum autor, é que o que a psicanálise teoriza é por um caminho da teoria, é o que está no teatro e na arte, pelo caminho da poesia. Então, é uma convergência de caminhos, entende? Não é uma redução de um campo ao outro. Então, muda completamente a visão. Não é psicologismo. Ao contrário, né? O próprio Lacan diz que a Marguerite Duras, quando ele faz referência a Marguerite Duras, né, que ele se espanta como é que ela se ela soubesse o que ela está mostrando do inconsciente, ela não suportaria. Entende? Quer dizer, que é completamente diferente. E por que é que isso permanece? Pela própria noção que a gente tem da fantasia. Todos temos uma tragédia que está na nossa história da fantasia e que a gente realiza na vida. Né? E os teatrólogos, eles mostram isso na tragédia. E é isso que faz também permanecer a história. Eu escrevi recentemente sobre Lady Macbeth, está no meu blog. Né? O que eu escrevi sobre o filme que está enchendo sala. Não sei se vocês já viram. Esse filme recente em cartaz, né? Filme recente, do britânico, que é o primeiro filme dele. Né? Então eu já escrevi sobre o filme porque sempre faço isso, assim, como trabalho mesmo aqui pela Associação de Críticos do Rio. E é isso, quer dizer, a questão da Lady Macbeth, quer dizer, que a maldade, não é? Que é própria do ser. E isso interessa. E eu acho que em Shakespeare a gente tem constantemente essa dualidade da maldade, não no ponto de vista maniqueísta, mas do ponto de vista de algo que muitas vezes é insolúvel. Né? E que é isso que determina a tragédia. Eu revi agora o filme Macbeth, porque eu até andei relendo Macbeth para poder escrever sobre a Lady Macbeth, e fiquei muito marcada pela frase que sempre o Polanski diz. Quando ele quer parar as tropas, o que ele diz? Todos vocês nasceram de uma mulher. O Polanski repete 4 vezes essa frase. E ele consegue parar as tropas com essa frase. E, no entanto, Macbeth, né, e a Lady Macbeth é a maldade. Foi a personagem mais vilã construída por Shakespeare, não é isso? Não sei se vocês do teatro vão dizer que eu estou falando errado. Mas é a personagem feminina mais maligna. E é interessante isso, como é que é dela que vem toda a articulação e as artimanhas para ele matar o rei. E depois ele ressalta, pelo lado da ambivalência, o lado bom que é ser gerado por uma mulher. Posso só te completar uma coisa? Não me desculpando ou não, mas eu acho que talvez eu possa trazer de outra maneira.
não sendo reducionista e nem falando de psicologismo, mas para mim, disso que você está falando se traduz, porque eu penso na materialidade, que eu vou preciso dar forma à coisa. Mesmo que eu use uma lente subjetiva, existe a subjetividade. A subjetividade, para mim, quando eu vou me relacionar com o cinema, em relação a Shakespeare e a qualquer outra dramaturgia, está numa relação de pulsão de sexo e pulsão de morte. Isso a gente pode entender com... Conceito freudiano, depois, sim, pós, isso. É por isso que eu estou te falando. Conceito de pulsão. Ele mudou 3 vezes, Isso. fez 3 teorias da pulsão. Então, o que a gente faz com a teoria? Né? A gente teoriza aquilo que, pelo caminho da poesia, pelo caminho da arte, o artista também chega lá. E não é qualquer artista também. Né? É um que chega pelo caminho da autonomia. E as aplicações e as adaptações e interpretações, muitas vezes, não conseguem fazer o que o Shakespeare fez. Porque não tem mais o lado criativo. Aí eu acho que não é questão de reducionismo de psicologia, é uma questão até de limite na potencialidade criativa de quem adapta e de quem faz, não é isso? Porque a gente sabe que inventar não é fácil, é com muito sofrimento. Né? Também para escrever é a mesma coisa. Né? Qual o seu nome? Dinara Machado Guimarães. Dinara. Obrigado, Dinara. Vocês querem comentar um pouco as questões? Não, eu não lembro. O comentário que eu fiz sobre o Freud, e posso refazer, é que o Freud, eu também me interesso bastante por psicanálise. Na interpretação dos sonhos, ele, quando vai falar sobre o complexo de Édipo, usa como exemplo o Hamlet. E fala sobre o Hamlet. E sim. Sim, claro, é isso, porque a interpretação sobre o mito nada mais é do que uma nova versão do mito, num certo sentido antropológico. Mas a versão, o que eu ia falar é que aí o Ernest Jones, que é o presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica, discípulo do Freud, o Ernest Jones escreve um artigo explicando justamente sobre isso, falando sobre o problema do Hamlet, por que Hamlet posterga a vingança, e a interpretação que ele dá é sobre o complexo de Édipo, dizendo que, como Hamlet explica, inclusive ele faz uma coisa que é interessante, que é fazendo aquilo que Freud não tinha feito, que é fazendo a recapitulação das outras interpretações que haviam sido feitas, dizendo, olha, tal pessoa disse isso, tal pessoa, e nós da psicanálise lemos a peça a partir do complexo de Édipo, da relação do Hamlet com a rainha. E aí o interessante é que quando os britânicos vão fazer a versão em 1948, quando o Laurence Olivier vai filmar, eles usam o Ernest Jones como consultor. Então, se você vê a versão do Laurence Olivier, é uma versão profundamente marcada, a cenografia, a construção espacial com a câmera passeando por aqueles arcos, ele, por exemplo, ele tira as situações de coro, ele tira a presença que é algo presente, por exemplo, por isso que eu fiz a contraposição do filme russo do Kozintsev. No Kozintsev tem sempre muita gente em volta das ações hamletianas, porque afinal de contas trata-se também de uma questão política. Hamlet é o príncipe da Dinamarca e o que está acontecendo ali é uma usurpação. Assim. No caso do filme do Laurence Olivier, que já tinha essa consultoria do Ernest Jones, profundamente impregnado, como era o cinema que a gente pode chamar do cinema gótico dos anos 40, a gente pode lembrar que o Laurence Olivier havia feito o Morro dos Ventos Uivantes, que é aquela coisa do expressionismo no sentido... O expressionismo, não o expressionismo alemão dos anos 20, mas o expressionismo americano, que aqui no Brasil a Vera Cruz vai fazer e o Sganzella vai chamar de expressionismo caipira. Aquela coisa, é impressionante que se você vê os primeiros filmes da Vera Cruz, tem muito isso, a câmera passeando por aquelas fazendas de café abandonadas, tem um expressionismo paulista, né? E no caso do filme, nessa versão do Laurence Olivier, você pode ver esse expressionismo britânico profundamente marcado por essa interpretação, por esse viés psicanalítico. Eu nunca vi a mãe do Hamlet beijar tanto Hamlet quanto naquele filme. Beijo o tempo todo beijando. Nossa, eles querem mesmo, né? Eles estão marcando o terreno. Tá vendo? Aí, aqui tem um negócio entre eles, assim, né? Tem versões que inevitavelmente, por questões do diretor, que assumem um caminho mais evidente, né? Fazem uma escolha de mise-en-scène. Deixa eu só completar uma coisa. Você falou do Heathcliff agora, eu tive um déjà vu.
ao mesmo tempo que o cinema se contamina pelo teatro, uma arte mais antiga, o que está acontecendo agora já não é tão novo. O Piscato, o encenador alemão, já fazia nos anos 30, né, a utilização de projeção de imagens dentro dos espetáculos. Eu me lembro de ter assistido o Wooster Group de Nova York, montou a montagem a partir do Hamlet, do Laurence Olivier. Eu me lembro de ter visto uma entrevista da Rogéria, ela falando que o Laurence Olivier parece um travesti lá da Amaral Gurgel nesse filme. Tem toda uma impostação bem interessante. Ela era incrível, né? E aí você tem... Acabei de fazer, até vou mostrar pela primeira vez, um documentário que eu filmei 42 espetáculos do Festival Mirada em Santos, Festival do Sesc. E aí você tem a Angélica Lidel, que constrói, mesmo sem ter projeções, mas é um poder de imagem, assim, que remete ao cinema mesmo. É como se o cinema acontecesse no instante ali, sem a projeção, sem intermediação da câmera. E aí você tem outros realizadores lá, encenadores, nesse transe de linguagem. Tem uma carioca, acho que é até daqui, a Cristiane Jatari, né? O tipo de pesquisa que ela faz também. Então parece que é o inverso agora, que o teatro está sendo contaminado pelo cinema, né? Então tem visto experimentos que, como eu já falei, a coisa não é tão nova, isso já é muito antigo, mas parece que o teatro descobriu o cinema, né? E tem resultado trabalhos muito interessantes, assim, é muito estimulante para quem faz cinema, para quem faz teatro, ou uma coisa ou outra, esse transe de linguagem que vem sendo proporcionado por alguns encenadores e realizadores. Tem uma questão do Fábio, que é o colega de curadoria aí. Fábio. Plexo solar. Vocês falaram muito a respeito dessa relação do teatro com o cinema, né? O Marcelo mencionou aí a peça Ratoeira, né? Tem essa natureza metalinguística, né? Que está, né, no Hamlet, mas está em várias outras peças do Shakespeare, essa ideia, né, de que ainda um palco, né, sobre os personagens e tal. Então, e existem, inclusive, além do seu filme, tem vários outros filmes que vão metalinguisticamente representar o próprio Laurence Olivier no Henrique V, né? O primeiro palco você passa lá no Globo, né? Ele te mostra os bastidores e tal. Mas eu tenho a impressão de que o Shakespeare, não apenas ele fala muito sobre o próprio teatro enquanto linguagem, mas no sentido filosófico, o que é arte, assim. Tem um certo pensamento meio subversivo, eu acho, no Hamlet, né? Quando a arte não apenas representa a realidade, mas a revela, né? Ele meio que cria realidades. O Arthur depois vai brincar com essas coisas, né? Fazendo essa inversão platônica, antiplatônica, né? De que não é que a arte representa o real representa a arte, né? Eu queria que vocês, se possível, falassem um pouquinho sobre isso. Qual é a opinião de vocês a respeito, assim, do que é a arte dentro da obra do Shakespeare? Pergunta difícil, hein? Uma boa. Lá vamos nós, né? Tem um dado interessante da Ratoeira que, assim, o nome da peça é A Morte de Gonzaga, né? E aí, quando o rei pergunta, ele fala, é a Ratoeira, ou seja, ele muda o título e fala, peguei você, né? Já há uma artimanha aí. Bom, eu gosto muito da questão de pensar, talvez, historicamente, assim. E, historicamente, falar sobre o teatro era uma característica também do teatro elisabetano. Eu acho que isso mostra um amadurecimento de uma certa experiência de fazer teatro. Porque eu fiquei fascinado, assim, por exemplo, antes do reinado da Rainha Elizabeth, não existiam teatros públicos. Os teatros ou eram itinerantes, ou existiam teatros populares itinerantes, ou existiam teatros em datas comemorativas, ou existiam espetáculos de corte. Os teatros públicos, eles são uma experiência própria do período elisabetano, assim. E o Hamlet, na minha hipótese, como é um amadurecimento desse período elisabetano, ele já tem uma autoconsciência a respeito da sua própria tradição, assim. E isso inevitavelmente leva a uma reflexão sobre o seu próprio fazer, assim. Em primeiro lugar, porque o Shakespeare era um homem de teatro, então existem várias peças dele, quase como se fossem piadas internas, que só os especialistas conseguem hoje desvendar, assim, olha, isso ele está falando a respeito de um ator, isso não sei o quê. Tem essas brincadeiras. Num primeiro nível, as referências ao teatro no Shakespeare têm esse caráter. Num segundo nível, tem esse caráter que é próprio dessa transição do século XVI para o século XVII, que eu acho que tem a ver um pouco com essa sensação
de que as justificativas metafísicas do mundo medieval estão desaparecendo. Então, nesse sentido, o que existe é o mundo das coisas. E o mundo das coisas é um mundo onde é preciso agir sem saber se aquilo tem uma justificação transcendental. Lembro, por exemplo, a figura mais filosófica para mim do Hamlet não é o Hamlet, mas é o coveiro. O coveiro, ele explica por que Ofélia se matou. Ele diz assim, em inglês, ele diz assim, o agir é uma árvore com 3 ramos, que é to act, to do and to perform. Toda ação é to act, ou seja, toda ação é ação, no primeiro nível. No segundo nível é fazer, é to do, ou seja, quando eu faço algo, eu tenho consciência de que estou fazendo algo. Então, eu não simplesmente ajo, mas faço. E num terceiro nível é to perform, ou seja, eu tenho consciência de que aquela ação é uma performance. E ser uma performance, ela tem um impacto no mundo que não é necessariamente um impacto metafísico, assim. Então, essa ideia do mundo como teatralidade é um mundo onde as explicações transcendentais, inclusive da tragédia grega, estão desaparecendo, ou desapareceram. É um mundo onde muitos estudiosos vão falar sobre a presença do ceticismo. Digamos assim, os filósofos adoram fazer isso. Shakespeare, leitor de Montaigne. Né? Leu Montaigne e o ceticismo está presente ali, a dúvida cartesiana. Se Deus não existe, quem governa o mundo? Um gênio maligno? Nesse sentido, parece mesmo que o Hamlet é uma coisa cartesiana. Assim. Existe um gênio maligno e nós estamos aqui. Isso vai se manifestar, de uma certa maneira, na tragédia elizabetana, mas também no teatro espanhol. Né? O mundo enquanto palco, o barroco, embora lá esteja uma outra característica. Né? E acho que esse fascínio pela teatralidade nesse sentido. E aí a pergunta permanece. Então, para que serve a arte? Então, aí começa um novo dilema. É preciso justificar, ainda mais se nós pensarmos aí uma outra característica histórica, que o Shakespeare escreve Hamlet sobre a pressão do chamado conflito dos poetas do final do século XIX. Quando o Ben Jonson, o amigo dele, né? Quem precisa de um amigo dele? Quando um amigo diz assim, olha, esses caras, que é uma coisa que acontece até hoje, no certo sentido, esses caras que escrevem para teatro, em primeiro lugar, eles não estudaram em Oxford, não estudaram em Cambridge, então eles não são pessoas eruditas, eles são simplesmente pessoas que escrevem, eles eram o Daniel Filho da época. Faz coisa para massa, entendeu? Né? Tem o Robert Greene, que era um cara formado em Oxford, chama o Shakespeare de Johannes Factotum. Ou seja, é um cara que faz tudo. Ele a peça dele tem as pessoas. O Voltaire chamava o Shakespeare de açougueiro, né? Quantas pessoas morrem no Hamlet? Morre todo mundo e tal. Então, nesse sentido, escrevendo eu acho. Aí eu estou pensando no Hamlet. Escrevendo direto, e o Ben Jonson vai falar, o Hamlet, ele é um cara que não sabia grego e latim. Na época, o cara não podia falar, se ele não soubesse ler grego e latim, esse cara é um cara de teatro, ele escreve essas coisas aí e tal. E aí ele, que tinha aspirações de ser mais do que um dramaturgo, afinal de contas, era um cara que escreveu os sonetos, a gente não pode esquecer. Hamlet, ou Shakespeare, eu estou confundindo, né? Shakespeare é sonetista, né? Escreveu os poemas sobre Adonis, né? E tinha pretensões, porque poemas eram mais aceitos na corte e tal. Então eu sinto que ele escreveu o Hamlet meio assim, vou mostrar que eu vou pegar uma tragédia de vingança, uma coisa minha, uma visão minha, assim. Vou pegar uma tragédia de vingança que o Thomas Kidd, porque tem essa coisa que existia um Hamlet anterior, né? Antes do Shakespeare teria havido um primeiro Hamlet que alguns atribuem ao Thomas Kidd, Aí ele falou, vou pegar essa peça que já foi escrita e vou escrever uma nova versão e a gente chamaria hoje, vou turbinar o negócio, né? Porque, do ponto de vista da organização das ações, ainda é um pouco simples, é simples o que acontece, mas o que fascina é a capacidade poética dos solilóquios, que todos os personagens têm e colocam problemas filosóficos assim. Então, acho que tem essa questão pessoal
de uma justificativa pessoal do Shakespeare em querer fazer uma obra de arte já. Algo que talvez não estivesse na conta se ele simplesmente fosse um dramaturgo de ocasião, assim como outros eram. E escrevia peças. Ele já se sente na necessidade de levar ao teatro algo que então era uma prática próxima dos poemas eruditos, assim. Agora, enfim. Acho que você respondeu por nós dois, né? Eu vou ser bem simplista, tá? Porque eu não sou especialista em Shakespeare. A minha paixão é um pouco juvenil até, mas o que fica para mim é que talvez ele fale de 3 coisas que são muito próximas a gente até hoje. Talvez deduzo que talvez por isso a obra dele ainda nos fala amor, ódio e separação. Tá? Que aí eu posso falar de pulsão da morte, pulsão do sexo. Eu sempre começo muito pequeno essas coisas, né? E o que fica para mim é isso. Claro que no começo você tem uma certa hesitação por não ter um conhecimento tão profundo acadêmico, e as pessoas vão exigir isso de você. Eu já fui a mostrar o filme, mas como é que você vai... Já fui à universidade, como você se põe no lugar de adaptar uma das maiores obras da dramaturgia mundial, você ser um especialista em Shakespeare? Eu falei, será que o Shakespeare era especialista nele mesmo também? Né? Eu me lembro um escritor de São Paulo que pegaram livros dele para a FUVEST e mandaram as 25 perguntas em cima do livro, ele acertou só uma. O Prata. Mas o que fica é muito simples, eu acho que é extremamente humano, sabe? A obsessão dele pelas coisas. E esses personagens que são ilhas dentro dessa dramaturgia, é até um conceito da Maya Deren de montagem, né? Como se fosse um iceberg, que você implode por dentro, depois você tem que colocar e colar esses pedaços, mas esses pedaços são autônomos, eles não vão se juntar mais, nunca mais. Existe um ruído entre eles ali. E é como se não existisse diálogos entre essas personagens. Né? É muito apaixonante mesmo. Assim. O que fica, o resultado do trabalho, ele é menor. Claro que a gente tem vaidade como artista, né, que as pessoas recebam, mas o que fica mesmo é o aprendizado do humano. Né? Eu não acredito, eu acho esse cara, o Bloom, chato pra caralho. Eu já li 2 vezes para falar mal com propriedade. Não consigo me conectar com a visão que ele tem de Shakespeare, porque acaba se tornando uma coisa muito pessoal, né? As coisas que você vai pensando aqui e ali, os encontros, o que ela falou, o que ele está falando aqui, o que vocês receberam. É o pequeno, né? É muito difícil chegar ao pequeno, né? Mas eu acho que, para mim, toca nesse lugar, de uma coisa simples humana. Pegando carona numa coisa que o Felipe falou, né? De o Hamlet, ele resolveu turbinar a peça e na prática ele faz um remake turbinado, né? A gente tem mais tempo, a gente tem um tempinho aí. Alguém quer fazer alguma colocação aqui? Por favor. Eu estou um pouco sem voz, vou tentar fazer o meu plexo solar funcionar. Acho que está pior, acho que não é só água. Mas, de todo modo, quando você, Cristiano, estava dizendo que, antes de mais nada, é uma aventura da linguagem, né, que te interessou. E, ao mesmo tempo, eu não sei se eu entendi errado, mas você disse, para adaptar, eu tentei esquecer o teatro. E eu vou falar da onde eu estou falando, né, do porquê que eu estou fazendo a pergunta. Porque eu me interesso muito nessa relação de linguagens diferentes e até que ponto esse contato cria hibridismos ou não. Porque pode ou não criar hibridismos, né? Então, eu fiquei me perguntando como assim eu esqueci o teatro para fazer a adaptação. Você falou um pouco da lente e tal, mas isso não construiu para mim o argumento como um todo. Se você mesmo está dizendo que há essas relações de mão dupla, né, de um com o outro, e que o teatro agora estaria sendo contaminado pelo cinema e vice-versa e tal. Então, o que você quis dizer com isso? Eu esqueci do teatro. Eu posso ter... Foi uma contradição, mas Qual o seu nome? Posso desenvolver isso. Renata. Obrigado, Renata. Eu não. Eu só quis perguntar o nome porque eu cometi delicadeza antes de não perguntar. É que meu fluxo de raciocínio ele é bem controverso e contraditório, né? Mas eu vou tentar me explicar. Quando eu leio uma peça do Shakespeare, para mim me remete a um roteiro. É extremamente cinematográfico. Mesmo não tendo a rubrica como tem Nelson Rodrigues, mas parece que eu escuto a rubrica do Shakespeare ali, né? É porque sempre acaba sendo uma dúvida. A primeira e principal dúvida para um realizador, acredito eu, é a distância justa da câmera.
o quanto eu aproximo a minha lente desse corpo, desse rosto, dessa tragédia, e o quanto eu me distancio. Porque aí eu vou estar pensando em você como espectador também. É um pensamento que eu tenho ali no aqui e agora. No teatro, poucos realizadores, encenadores, acho que talvez o único que eu vi no Brasil a ter essa consciência cinematográfica no teatro é o Antunes Filho. Porque, em geral, no teatro seria um plano geral aberto, né? O Antunes ele consegue, através da construção de espaço, de mise-en-scène ali, trabalhar a profundidade de campo. Primeiro, segundo, terceiro. E ele faz isso. E não é desde agora. Mas é que se percebe um encenador que também é diretor de cinema. E fez trabalhos para TV e dirigiu um filme, O Compasso de Espera. Aí eu sempre me pergunto, se eu for me debruçar sobre uma obra que parte do teatro, se eu não esquecer o teatro, eu vou estar preso. Eu filmaria a peça inteira em plano geral aberto, entende isso? Eu me coloquei um pouco como espectador, né? Quando eu falo que é aventura de linguagem, é porque existe uma materialidade ali. Você tem que decidir onde vai a câmera, que tipo de luz você usa, né? O figurino, a densidade do ator na relação com a dramaturgia. São vários aspectos. É muito difícil fazer cinema, né? É um ofício muito cruel, porque o músico acorda e toca seu instrumento. O poeta escreve suas estrofes, né? O filósofo filosofa. O analista vai lá tratar das questões, da metafísica e afins. Não estou diminuindo, não, né? Então tá. E agora o cineasta acorda e vai fazer o quê de manhã? Vai fazer um filme todo dia? Não. Ele tem um hiato muito grande entre um filme e outro. Então é como um bailarino. Um bailarino, se ele fica 2 semanas sem treinar, que bailarino não ensaia, treina, a musculatura atrofia, né? Um realizador é a mesma coisa, você tem um hiato muito grande. Então, quando você vai fazer o teu ofício, além de pensar sobre a tua proposta estética, narrativa, como artista, como ser humano, você tem que reaprender o teu ofício também. Porque eu estou há 4 anos sem burilar o meu ofício ali, entendeu? Então, existem muitas contradições ali. Eu adoraria poder te responder de maneira mais objetiva e direta, mas não tenho. A idade está me trazendo uma coisa que é assumir a minha incapacidade de ser uma coisa que eu gostaria. É assim, você começa a fazer cinema com 20 anos, é arrogante, pretencioso, vaidoso, você vai conquistar o mundo. Aí vem um fracasso, que é a melhor coisa que pode te acontecer no início. Você tem consciência da tua insignificância em relação. Qual a importância de um filme na vida de uma pessoa, né? Mas isso demora para acontecer. E aí você descobre que talvez você não vai ser um cineasta clássico americano como John Ford, e aí você é um cineasta tupiniquim de São Paulo que faz filme com pouco dinheiro. E que talvez você não tenha domínio tão profundo sobre o ofício, e aí você começa a descobrir. Agora parece livro de autoajuda, tá? O que pareciam os seus defeitos são as suas grandes qualidades, né? Que é seu ímpeto e assumir a sua falta de controle sobre aquilo, né? É uma obra monumental, é claro que eu sei que é uma obra monumental. Que quando eu falo que vou adaptar Hamlet, eles vão falar, esse cara é pretencioso demais. Aí meus amigos do teatro falam, isso é uma merda, isso não é Shakespeare. Aí o povo do cinema fala, isso não é filme, isso é teatro. Ou seja, você leva porrada de todos os lados, né? Mas eu consegui chegar até lá. Eu terminei o filme, isso já é muito interessante para mim. O que fica disso é uma dúvida, sabe? E se tem um instrumento muito forte, e que eu me agarro assim com unhas e dentes no cinema, é a dúvida. A dúvida é um instrumento. E eu acredito que os personagens shakespearianos, se eu estiver errado, você me corrige. A dúvida é o que move esses personagens. Eles não costumam ter certeza sobre as coisas, né? Mesmo quando eles estão dando um conselho ou conversando com outro personagem, eles estão duvidando da própria fala deles. Tem uma hesitação a todo instante. Não é só o Hamlet que hesita, né? Eu acho que não respondi a sua pergunta, mas... Não? Você vê... Vou te passar, assim. Só complementando uma coisa que o Bolan falou, né? Você vê... Está dizendo que 20 anos, começa arrogante, não sei o quê, e aí vem um fracasso, né? E, às vezes, começar com sucesso também pode ser um problema. Pior ainda, é uma merda. Welles, né? É uma merda. Que a gente vai exibir aqui o Otelo amanhã. O próprio Glauber também, né? Você começa, sim. Depois tem... Que teve esse grande liberdade de sucesso no Cidadão Kane e depois não conseguiu fazer mais nada do jeito que quis, exceto justamente Otelo, que é o filme Passa Amanhã, em que ele teve um controle total, mas a que preço, né? Ele demorou anos para filmar, filmou em 2 ou 3 países, né? Mas assim, às vezes os caminhos são bem tortuosos mesmo. Muito tortuosos. E para um realizador brasileiro é pior ainda, porque eles começam fazendo curtas-metragens, achando que é um exercício para fazer longa. E aí põe a peixe de você é um gênio fazendo curta-metragem. E aí ele coloca aquela pressão de fazer uma obra-prima no primeiro e segundo longa. Aí tá fudido, né? Porque você chega lá, você tem essa ideia de que o mundo vai mudar e não muda, entendeu? No outro dia ninguém mais lembra do seu filme. E aí você
volta a fazer as coisas cotidianamente. Mas é muito cruel isso. Mas eu me interesso por essa imperfeição desses realizadores. Isso, para mim, a parte, essa fase obscura do Orson Welles, eu acho que são os filmes mais bonitos, né? São do Glauber também. Por favor. Do homem político, só que por um viés da hesitação, de repente equacionando a ideia da hesitação com a ideia da justeza muito presente no Hamlet, porque de alguma maneira o Claudius ele impulsiona a ação da peça, né, dramaturgicamente, e o Hamlet de alguma maneira reage. Mas nas horas que o Hamlet de fato age, ele está querendo descobrir se a verdade, ele está querendo ser justo. Então, quando ele encena a peça, é para saber a verdade. Quando ele pede auxílio ao Horácio, é para saber a verdade. De alguma maneira, quando ele hesita, quando o Cláudio está rezando, é porque ele não vai ser justo naquele momento, ser justo. Então, aí é uma pergunta que eu acho que é um problema um pouco dessa dificuldade de não fetichizar o Hamlet num lugar muito individual e pensar num coletivo que fez mais sentido em outro tempo. Enfim, tudo podre no reino da Dinamarca e o que essa figura do príncipe tinha como função social que a gente um pouco perde, mas assim, aí é uma pergunta para vocês, essa ideia do Hamlet como da ação do Hamlet, não só como uma hesitação constante, mas numa necessidade de agir com justiça, e se isso de alguma maneira ocorreu no seu trabalho, ou se você acha que isso é uma hipótese em que a gente possa trabalhar assim para pensar o homem político hoje, no sentido hoje desse personagem restante. Falei demais, foi clara? Sim. Eu fiquei muito surpreso ao ler uma peça do Marlowe, do Christopher Marlowe. Vou falar em inglês aqui, eu falei Marlowe, né? Marlowe. Deve ser meu primo lá do interior. O Marlowe que jogava no 15 de Piracicaba. O Marlowe, ponto esquerdo, é bom, né? Christopher Marlowe. Eu acho que era o judeu de Malta. Quem faz o prólogo? O personagem que o Marlowe coloca... Tá difícil esse... É difícil falar Marlowe. Marlowe. Não é o Philip Marlowe, é o Christopher Marlowe. Mas quem faz o prólogo da peça, o judeu de Malta, o nome do personagem é Maquiavel. Eu acho uma presença constante, se falar Shakespeare leitor de Montaigne, uma presença constante nesse período é o Maquiavel. E o Maquiavel traz essa questão no sentido do que é o justo. E mais do que isso, e essa é uma questão que está presente no Hamlet também, o que é o justo para o príncipe. Porque o que é o justo para o príncipe não é o que é justo para o cidadão comum. Do ponto de vista cristão, se vingar não é uma coisa justa. Porque a vingança, os desígnios do mundo estão decididos por Deus. Assim. Então, como é possível que o fantasma venha e diz assim, vinga-te, Hamlet? Hamlet matar, uma pessoa matar outra, não era considerado um ato justo. Mas existiam teóricos de ciência política, do justnaturalismo, que diriam, olha, mas para vingar um regicídio, talvez seja justo, politicamente, seja justo a vingança. Então existe o problema da vingança, existe o problema da justiça, como você coloca, e existe o problema do que é justo para o príncipe, que Hamlet é um príncipe. Né? Os livros de espelho de príncipe do século XVI e XVII traziam esse problema. Então aí a questão, eu acho que aí a gente volta para o problema. As interpretações de Hamlet do século XIX e do século XX deixaram um pouco de lado essa dimensão política da tragédia shakespeariana, que era muito forte, principalmente porque Shakespeare escrevia num tempo onde existia a ameaça da Espanha invadir a Inglaterra a qualquer momento. Então a questão da guerra e do que é justo entre nações
é um fundamento da peça do Hamlet também. Inclusive, é por isso que na primeira vez que eu li Hamlet, eu falei, mas por que tem o Fortinbras? Ele não serve para nada. Ele só entra no último momento e salva. E depois você vê que é extremamente essencial, porque a peça trata sobre herdeiros de trono. E Fortinbras também é um vingador nesse sentido. Ele também está se perguntando o que é justo, porque o pai do Hamlet matou o pai do Fortinbras. Assim. Então existe essa questão, é uma questão política, análise política nesse sentido. Né? E aí eu acho que a questão da verdade também tem a ver com o que é justo no mundo onde as teorias de justificação dos atos não têm mais fundamento metafísico. Elas precisam de uma ação política que não tenha justificativa transcendental. Ou seja, a política tem que ser feita no mundo das coisas. Por isso que é interessante que na fábula medieval, quando o fantasma aparece e fala Hamlet, vinga, meu filho, vinga-me, o filho fala, não, vou te vingar, pai. Porque você é um fantasma, você veio me dar essa dica aí. Você veio lá do outro mundo para me dar uma dica. No caso do Hamlet, ele não confia no fantasma. Tem uma coisa incrível na peça, que a única vez que eu vi uma versão que deu coisa para isso, foi a versão que é na Broadway com o Richard Burton nos anos... meu inglês, você vai dando uma... Tá. Que foi filmada em 1964, e porque logo depois que o Hamlet fala com o fantasma não sai de cena, ele continua e o Hamlet fica ridicularizando o fantasma. Porque o fantasma fica falando assim, cumpra-se, vinga, e ele fica, não, fantasma, para, não sei o quê. É um trecho que ninguém... Não, né? E ele fica meio que zoando o fantasma, e você fala, que porra ele está fazendo, velho? E aí você percebe que ele não dá Hamlet como um homem, um príncipe moderno que estudou em Wittenberg, ou seja, que tinha uma formação renascentista e leu Maquiavel, e leu Montaigne, Hamlet. Não, ele duvida do fantasma. Principalmente porque, do ponto de vista da reforma protestante, fantasma não existia. Fantasma é uma coisa católica. Os católicos acreditam nessas coisas, santo, né? Fantasma. Então, o fantasma aparece para ele e ele fala, não, mas peraí, esse fantasma é preciso... Aí entra a questão que você colocou da arte também. É preciso um outro tipo de paradigma... Vou falar uma coisa aqui bonita agora, hein? É preciso um outro paradigma epistemológico. Paramos com tudo agora. Foi bonito, O fantasma só dizer para ele, vinga-te, ele não é uma medida de justiça. É preciso saber se o rei, de fato, cometeu o crime. E como ele vê isso? Através do teatro. Então, com certeza, o problema da justiça, o problema da teoria política, seria algo a ser investigado nas peças de Hamlet. Existem autores que falam sobre isso. A nossa tradição está mais ligada numa interpretação ligada ou na consciência individual, né, a formação. O Harold Bloom tem um impacto sobre isso, porque o Harold Bloom, né, um impacto negativo até nesse sentido. Em primeiro lugar, por desprezar os estudos históricos, em segundo lugar, por desprezar as características políticas e para ficar afirmando essa coisa de que Hamlet inventou a consciência individual, o ser humano, essa coisa toda, assim. E quando, na verdade, as tragédias shakespearianas são tragédias políticas, que falam o tempo todo sobre política, porque ele vivia na corte e está vivendo esse tempo, né? E talvez, nesse sentido, o filme do Kozintsev, das versões cinematográficas, o filme russo, até porque... Aí você vê como aparece. O Kozintsev fez o filme um pouco depois de quando a questão do realismo socialista já havia arrefecido, quando o Stalin já tinha morrido, ele começa a voltar com os projetos. Então, o filme do Hamlet, já dos anos 60, já cristaliza esse momento de reflexão sobre a própria União Soviética, assim, sobre a própria tirania soviética, sobre as artes e sobre a política. Assim. Burlan, aproveitando que a gente está encaminhando para o fim, já que o Felipe fez uma análise do fantasma... Não vou falar nada depois da epistemologia. Novo paradigma. Eu queria que você comentasse, ou enfim, falasse, já que ele estava analisando a presença do fantasma, a cena do seu Hamlet, em que o Jean-Claude questiona os crimes do... Né, ele coloca um questionamento. Ele vai, por que ele tem que dizer que ele teve crimes do passado? Vamos tirar isso. Enfim, como é que se deu aquilo e de que questionamento você entende que ele está fazendo ali? Enfim, que fantasma é esse que o Jean-Claude te apresenta no filme? Tem dois fantasmas ali.
O Fantasma Cinema Novo, boa. O mais incrível é que ele é um ator extremamente disciplinado. Ele me apareceu no primeiro dia de ensaio com uns pesos aqui. Eu falei, o que é isso, Jean-Claude? Eu, fantasma, anda aterrado. Então, nos ensaios, ele andava assim. Né? Eu já achei incrível isso. Né? Para um senhor de 80 anos. E ele entra depois já com uma coroazinha na cabeça. E já pro bate-papo ali, é né? um ator tomado, é Stanislavskiano. Mas o Jean-Claude é uma pessoa dialética e que pensa o tempo todo. Até o ação. Depois quando você dá o ação, ele vai lá e faz. Mas antes ele quer discutir tudo. Né? Hamletiano. E aí, esses questionamentos, como eu falei para vocês, eu trabalho num lugar onde a dúvida do ator e o questionamento, e ele discordar da minha visão da cena, para mim é muito interessante. Isso não é um problema. Eu digo para ele, então, se você acha que é isso, vamos lá e faça. Se for uma merda, você está fudido. Você gastou meu tempo num filme de 6 dias, eu vou fazer 3 horas a sua cena. Mas eu quero ver a tua visão da cena. Como eu vou abdicar da possibilidade de que o ator me mostre isso? Né? E ele questiona essa dramaturgia, porque ele acha uma dramaturgia ultrapassada. Ele acha que Shakespeare e o Hamlet, principalmente, é meio rançosa. Né? Eu não concordo nem discordo dele, é um ponto de vista. E eu tenho ali um ator, mas eu tenho um intelectual também. Né? Como é que eu vou abdicar disso? Né? E poderia ter saído estranho, mas para mim foi muito interessante, porque eu acho que a gente esquece. Dois dramaturgos que têm uma questão aqui no Brasil. O primeiro é Brecht. Brecht tinha muito senso de humor, não tem esse viés ideológico tão forte como se tem aqui, como se fosse um manual, né, para se montar Brecht. E aí a força estética de Brecht fica em segundo plano, pelas questões ideológicas. E o outro é Shakespeare também, né? Que a força estética de Shakespeare é muito grande. Às vezes está acima ou está abaixo, e também não exclui a questão política, a questão histórica, está tudo aí. Né? E como você filtra isso? Então, quando ele traz isso, ele traz uma coisa que Shakespeare tinha muito, que é o senso de humor. Né? Ele está questionando uma questão de dramaturgia, ele coloca isso como mise-en-scène para a minha câmera, que para mim isso é muito interessante, quando o ator tem essa capacidade de dar forma a isso, mas ele também está trazendo uma coisa que eu tinha esquecido. Olha, é divertido também, né? O coveiro não é divertidíssimo? Né? Eu acho muito engraçado. Essa cova é minha. Do coveiro, né? Tem um senso de humor. Então, eu acho que não estou dizendo que eu tenho essa capacidade de resgatar isso, mas o nosso próprio cinema também perdeu uma coisa que eu sou muito apaixonada, que é uma certa picadilha, né? O tirar sarro de si mesmo, da nossa precariedade, né? E aí as coisas começam a ficar muito sérias, né? A capacidade de rir de si mesmo e dos outros. Alguém que se leva a sério e não alguém para se levar a sério. Não sei se isso é Shakespeare ou é Zé Bonitinho, é um dos dois, mas está quase ali. Mas foi a proposta dos atores, sabe? O tipo de cinema que eu faço e tenho feito até agora, eu tenho que deixar bem claro que mesmo que eu assine roteiro sozinho ou com algumas pessoas, todos os atores são roteiristas, porque tem muito deles ali, né? Eles colocam muito da visão deles de mundo, da visão política. Se não fosse a atriz vir com essa ideia de que as mulheres são completamente anuladas nas tragédias, né? Seria aquela visão onírica, né? Etérea da Ofélia, como tem nas pinturas. Né? Então, eu dependo dessa sensibilidade do outro. Pessoal, a gente infelizmente vai ter que concluir. Antes de liberar vocês, tem 2 recados. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo, mas principalmente parabenizar. Eu adorei a conversa toda, achei as perguntas todas excelentes. A gente é calejado de debates em festivais e mostras e tal, e raramente todas as perguntas são boas, então estou realmente impressionado. Muito obrigado pela generosidade do olhar e da participação. Infelizmente, talvez tivessem outras, mas a gente realmente tem que encerrar. Boa questão, boa questão. Carol, você quer colocar alguma coisa? Então a gente pode conversar lá fora. A gente conversa com ela lá fora. Claro, com certeza. Sim, e convidar também para vocês continuarem. A gente ainda tem mais 4 atividades paralelas à mostra. Sessão comentada amanhã do Otelo, sessão comentada do A Herança com a Celina Sodré, e uma palestra com a professora Marlene Soares, e uma sessão comentada do Rei Lear, do Peter Brook, com o Fábio. Está tudo na programação, para vocês darem uma consultada. Agradeço demais aqui, Cristiano e Felipe, também pelas excelentes colocações e também generosidade de olhar aí. Obrigado e tchau.